Boa tarde a todos. Então, é um grande prazer estar aqui novamente participando do FIS 2021. Mais uma vez, parabenizar o Josier Vilar e o Rodrigo Vilar pela iniciativa e dizer que, pelo que a gente tem acompanhado aí, realmente tem sido um sucesso ao longo dessa semana. Sem dúvida, é um evento que tem contribuído muito para as nossas reflexões e para o momento em que a indústria da saúde se encontra. Nós vamos falar agora um pouco sobre uma pauta que realmente tem permeado muito o nosso dia a dia nas organizações hospitalares e até na cadeia de saúde como um todo, né? Que passa por uma verdadeira transformação que vai muito pelo digital, né? E onde nós vamos abordar o atual papel da tecnologia apoiando os hospitais ao longo dessa grande mudança que nós estamos percebendo na sua atuação e na sua inserção na cadeia produtiva da saúde. Nós temos dois profissionais aqui experientes que irão abordar os temas respectivos, né, e que realmente poderão contribuir muito. Eu vou começar com o Rodrigo Pereira, que vai falar um pouco sobre a sua experiência. O Rodrigo é CEO da A3 Data, que é uma empresa especializada em gestão analítica de dados, né, gestão inteligente de dados, e que tem também, e também na gestão estratégica da informação, e que tem contribuído muito já para o setor, mas também para outras áreas também da economia, né, com a sua capacidade de, a partir de dados, gerar inteligência para as organizações. E hoje, a Rede Mater Dei tem muito orgulho, né, de ser também parceira da A3 Data, né? O Rodrigo está no projeto desde o início, né? Lembrando que a 3 Data vem exatamente de 3 As, né? Que é analíticos, ágeis e avançados, né, Rodrigo? E sem dúvida alguma vocês têm trabalhado exatamente com esse foco, né? Então o Rodrigo vai falar para a gente durante 10 minutos, depois o José Henrique vai trazer um pouco de um case mais prático, né? De que maneira a Rede Mater Dei tem se posicionado em relação a esse assunto. Então, por favor, Rodrigo, com a palavra. Obrigado, doutor Henrique. Primeiramente, agradecer aí a organização do evento, né? Vocês estão de parabéns, está muito bacana, os feedbacks estão muito bons. E, doutor Henrique, José Henrique, falar que o orgulho é recíproco, né? Agora da gente estar junto nessa caminhada, realmente é um momento também muito especial aqui para a A3. O pessoal, a ideia aqui, assim, eu vou falar um pouquinho da praia da A3, né? Que é essa transformação das organizações. Então, hoje a gente é uma das principais consultorias de inteligência artificial do Brasil. Atuamos em grandes organizações, não só no mercado de health, né, como Localiza, como o Inter, como Stellantis, e temos um orgulho imenso aí de estar junto ao Mater Dei nessa trajetória. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a transformação digital, principalmente com foco nos dados, que é o grande foco do trabalho da 3Data, e depois a gente fecha isso, amarra isso com a palestra do José Henrique e a gente discute um pouquinho o tema, ok, pessoal? Então, assim, eu queria começar com um conceito que a gente gosta muito de usar aqui na 3Data, que a gente chama de flywheel. O que é esse flywheel, né? Imaginem uma roda, ele é um conceito usado no Vale do Silício, em algumas organizações aqui do Brasil também. Imagina um dínamo, né, que é um termo até técnico, mas é aquele negócio que você começa a girar, você tem que tirar ele da inércia, é uma roda pesada, mas à medida que você vai rodando, ela vai ganhando uma força muito grande e uma aceleração muito grande, e você fica difícil até de parar esse dínamo. Então, fazendo uma analogia muito mais simples, né? Pensem numa bicicleta, aí a gente traz para a nossa realidade. Você começa a pedalar a bicicleta, ela está pesada, você ganha velocidade, esse pedal fica mais rápido, mais rápido, mais rápido, até o ponto de que se você perde esse pedal, fica difícil você recuperá-lo. Então, qual que é essa analogia, pessoal? Essa analogia é o mercado que a gente está vivendo hoje, não só na saúde, mas em qualquer tipo de organização e que a gente vivencia aqui na 3Data. As novas tecnologias começaram a impulsionar essa roda, né? Então a gente tem desde lá de trás, na época das .com, a internet chegando. Esse modelo foi muito potencializado com a chegada dos smartphones, que trouxeram a internet no uso do nosso cotidiano, né, muito mais do que os notebooks, do que os computadores pessoais. E mais recentemente a gente tem dois grandes movimentos, que são o IoT, de um lado, que são, a gente chama de internet das coisas, são sensores que geram dados para a gente,
e as novas tecnologias de poder levar grandes processamentos de dados para a nuvem. Isso aumenta muito uma possibilidade de trabalhar com grandes volumes de dados e ter uma capacidade grande de processamento para esses dados. Então, assim, essas novas tecnologias, elas têm impulsionado a transformação das organizações e elas levam também ao desenvolvimento de novos modelos de negócio. E esses modelos de negócio, eles se reinventam continuamente. Então, quando a gente pensa numa Netflix, ela começou com um modelo de locar DVD, que já era, né, um modelo não tradicional que as pessoas até então iam na loja. Depois ela passou, não, cara, eu vou matar meu próprio negócio e eu vou para o streaming, eu vou alugar esses, né, esses filmes totalmente online. Depois ela continuou se reinventando e passou para a produção dos filmes. E se a gente for dar N exemplos, Spotify, a mesma coisa. Então, esses novos modelos de negócio, eles passam muito por uma coisa que é cada vez mais presente no nosso cotidiano, que é a experimentação. As empresas passam a experimentar mais possibilidades por causa dessa tecnologia, e isso leva a inovações diferentes. E isso leva a uma outra roda nesse círculo, né, que são novos modelos de gestão. Invariavelmente, para lidar com esse mundo tão complexo que a gente tem acompanhado hoje, eu não consigo gerir mais os meus negócios da forma como eles eram geridos antigamente. Eu tenho que estar muito mais preparado para lidar com a incerteza, para lidar com a complexidade, para lidar com um concorrente que nasceu do nada ontem, uma startup, e quando a gente assusta, atropela todo mundo como um Uber e reinventa um modelo de negócio. Então a gente tem que estar muito mais preparado. Então essas são as três esferas que giram essa roda que a gente batiza aqui dentro de flywheel. Mas no centro disso tudo, pessoal, como se fosse um eixo, né, desse motor, estão as pessoas. E essa é a parte mais importante. Apesar da gente ser uma empresa assim, de excelência em tecnologia, eu acho que a grande razão do sucesso da 3Data é entender que o que move o sucesso de qualquer projeto e de qualquer organização são essas pessoas. Então a gente tem um olhar realmente de empoderar essas pessoas por meio dos dados. Por que eu estou contando essa historinha, né? Então, assim, como que a gente enxerga esse movimento da transformação digital? Quais que são os grandes pilares que a gente olha aqui na A3, muito além da tecnologia, né? Um deles, a gente olha muito a parte cultural. Então, aqui a gente está falando desse entendimento dos modelos de gestão, das lideranças, dos CEOs, né? Assim, estarem realmente convictos de que o negócio deles pode ser transformado, e um novo modelo de entendimento disso tudo, que é o ágil. Como a gente está preparado para receber uma informação nova, pivotar uma decisão que a gente tomou anteriormente e seguir novos caminhos e não seguir mais aqueles planejamentos longos de 5, 10 anos. Então a gente está preparado para lidar com essa incerteza, reagir muito rápido e corrigir rota o tempo todo. E esse, inclusive, né, o doutor Henrique, quantas conversas, assim, foi um dos grandes motivos que nos encantaram aí de estar junto nessa caminhada agora com a Mater Dei, né, que assim, é uma organização com uma capacidade altíssima de execução e de entendimento e de leitura do mercado. Num outro pilar, a gente entra com a experiência do cliente. Então, para que eu tenho que ter a tecnologia? A tecnologia é meio para que isso tudo aconteça, que é o terceiro pilar que eu vou explicar daqui a pouco. Então, assim, para eu fazer uma verdadeira transformação digital, primeiro eu começo a digitalizar o meu negócio, que é o que todas as organizações hoje têm tentado fazer, né? Vou desenvolver meu app, vou colocar um bot, vou criar um aplicativo, beleza, estão certíssimas e esse é o início dessa real transformação. Mas essa digitalização, ela só faz sentido se a organização estiver preparada para lidar com os dados que vão ser gerados por ela. E o que eu faço? Eu pego esses dados, eu entendo experiência, entendo os pontos de melhoria, conheço mais o meu consumidor, no caso aqui da rede de saúde, os meus pacientes, e eu alimento esse ciclo novamente, melhorando a minha experiência, mudando os meus pontos de contato com o meu cliente, o meu paciente, e isso
ele fica mais comigo, me gera mais dados, e eu melhoro de novo a experiência dele, e é o que a gente chama que essa é a verdadeira transformação digital. É o círculo virtuoso de verdade de uma empresa que é orientada ao digital. E aí sim a gente vem com o terceiro pilar, é lógico que ele é importante, mas a gente, sendo uma empresa de tecnologia, a gente gosta de reforçar isso, ele é meio e não fim. Aí a gente vem com a tecnologia. É a nuvem, é a conectividade que eu tenho hoje, que vai espantosamente aumentar com a chegada do 5G, automatizar processos, gerar dados. Então, assim, esses são os três grandes pilares que a gente tem que acompanhar. E onde que essa gestão de dados, né, pessoal, simplificando e fazendo um fechamento desse movimento de transformação, onde que a IA e a gestão analytics entram nisso tudo? Os dados têm o poder de transformar as organizações. Através deles, a gente tem o poder de conhecimento de entender mercados, de buscar oportunidades, de entender gaps. Do outro lado, eu posso gerar uma eficiência operacional enorme para o meu negócio, otimizar operações, automatizar tarefas mais simples, né, que sejam tarefas repetitivas. E, para mim, o principal deles, né, é melhorar a experiência do paciente, do meu consumidor, no caso de outros setores de negócio. Então, esse é o grande foco, porque se eu encanto o meu cliente, se eu encanto o meu paciente, eu estou fidelizando ele e eu estou gerando, perpetuando o meu business, né? E isso tudo vem o propósito da A3, que nada mais é do que empoderar as pessoas por meio dos dados, né? Esses dados só existem para gerar insights que vão ser usados pelo ser humano que está lá na ponta. Eu vou ajudar um médico a entender melhor a jornada do paciente dele, eu vou gerar eficiência nos meus processos que me possa me dar uma capacidade maior de investir no meu business, mas quem vai estar tomando a decisão final são as pessoas. Então esse é um apanhado assim, muito geral, pessoal. Assim, eu tentei falar de uma forma muito breve para a gente ficar dentro do tempo e eu acho que depois a gente evolui as conversas depois da palestra aí do Zé Henrique. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Obrigado. Rodrigo, muito obrigado, muito bom. Você deu um apanhado geral, né, e fez um guarda-chuva grande, né, em relação ao tema, para que agora o Zé Henrique possa entrar um pouco com um case específico, e depois a gente possa abrir a nossa discussão, né, de uma maneira mais abrangente também. O José Henrique é diretor de operações da Rede Mater Dei. Por favor, Zé Henrique, com a palavra. Boa tarde a todos, né? Boa tarde, doutor Henrique, boa tarde, Rodrigo. Primeiro aí agradecer ao Rodrigo e ao José Vilar, né, pelo convite para estarmos aqui hoje falando um pouco desse assunto que nos instiga muito, né, e assunto também que obviamente também aflige as diversas organizações, não só da área da saúde, mas organizações das diversas indústrias, né? É um prazer falar depois do Rodrigo. O Rodrigo Pereira, né, da 3Data, para mim hoje das pessoas que mais dominam esse assunto que a gente vai falar e representa uma instituição que também me impressiona pela qualidade da entrega e pelo impacto que tem gerado para as empresas em que elas atuam, né? Primeira vez que a gente fala juntos, né, Rodrigo, aí depois da parceria, a gente que hoje somos sócios, né, e somos parceiros para desenvolver para o setor de saúde, para o Mater Dei, para o setor de saúde também, frentes inovadoras que eu tenho certeza que vão trazer muito benefício para a área da saúde, que precisa tanto, né, desse tipo de transformação. Mas antes de eu entrar propriamente dito em como a Rede Mater Dei tem se posicionado, né, em termos de transformação digital, de inovação, eu queria falar um pouco sobre algumas tendências, né, que a gente tem aqui na Rede Mater Dei de Saúde, o que a gente acredita, né, em termos de visão de futuro, quais são as tendências de modificação que a gente vai ver no nosso setor nos próximos anos, né? A primeira grande tendência que a gente tem vislumbrado aqui no Mater Dei é uma mudança de atuação, não só recebendo e curando doentes, recebendo e cuidando pessoas que demandam de uma atenção médico-hospitalar,
mas com uma visão de influenciar efetivamente na saúde das pessoas, né? Ter contatos, pontos de contato cada vez mais frequentes com as pessoas, não só pacientes, para que elas fiquem cada vez mais saudáveis. Então, essa é uma grande tendência que a gente vê para os próximos anos. Uma segunda tendência que a gente também vê acontecer cada vez mais no setor de saúde, também aqui no Mater Dei, é sair daquele atendimento, daquele ponto de contato presencial para um ponto de contato híbrido, em que a gente dê para o nosso paciente, dê para a pessoa, dê para o cliente a possibilidade de interagir com o Mater Dei, não só estando aqui fisicamente, mas também através das diversas soluções que nós vamos falar um pouco mais à frente. A terceira tendência é a gente sair daquela visão de serviços que são construídos pelo hospital para os pacientes, para os clientes, e a gente começar a falar cada vez mais de experiência. Quando a gente fala de experiência, né, tem um ente super importante aí nessa relação, que é a relação da cocriação. Cada vez mais as pessoas querem participar do seu cuidado, querem escolher a forma de receber e de construir o seu cuidado junto. Então, cada vez mais a gente fala de uma experiência co-criativa, né, do Mater Dei com os seus clientes, né, com os seus parceiros também, em última instância. E a quarta tendência, que também é muito relevante para a gente, né, é um atendimento que seja, né, um ponto de contato que seja cada vez menos centralizado e que tenha cada vez mais a possibilidade de ser integrado. Né? A gente falava sempre, né, do hospital como um repositório de informações. Agora a gente fala mais de criações de plataformas em que a gente consiga integrar aí as diversas informações, os diversos inputs da saúde do paciente. E aí a gente entra um pouco para falar na nossa estrutura de inovação, como é que o Mater Dei ele tem se organizado para poder, observando essas tendências, né, se posicionar de forma prática para poder transformar a forma como o Mater Dei vai se portar aí nos próximos anos, né? E aí a primeira frente que é importante para a gente falar da nossa transformação digital, falar da nossa inovação, é que toda essa inovação ou transformação digital, ela tem que ser focada na pessoa. O Rodrigo falou isso muito bem, né? Eu acho que talvez tenha sido por aí que a gente teve uma maior interação e valores, né, quando a gente começou as conversas entre a 3Data e o Mater Dei, porque tanto a 3Data quanto o Mater Dei, a gente vê efetivamente a pessoa como centro de tudo que a gente tem que construir aqui. É o famoso, né, e já até batido em alguns momentos, é a visão do cliente, a visão da pessoa, né? E a gente construir todas essas soluções sob a ótica da pessoa. Então, quando a gente fala, por exemplo, em construir uma linha de cuidado, é a linha de cuidado que a pessoa precisa para se engajar. Quando a gente fala, né, de receber os dados da pessoa, é receber os dados da pessoa que influenciam na saúde dela e a gente construir soluções envolvendo essa pessoa, tendo dados, tendo informações para a gente poder ter feedbacks da pessoa de como é que a gente deve construir todas as nossas ferramentas, as nossas soluções para poder atender essas pessoas. E falando de pessoas, né, nós não estamos falando apenas dos nossos pacientes, apenas das pessoas que nos procuram, mas nós estamos falando de médicos, operadoras, parceiros, né? É a visão de todos esses entes stakeholders do nosso setor para poder construir soluções, né, construir soluções integradas para todos esses entes. O segundo ponto, né, a segunda via aí que a gente também tem investido muito aqui na instituição, é a via do hospital inteligente, dos Smart Hospitals, né? Hoje a Rede Mater Dei de Saúde, ela tem 3 hospitais aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, 2 em Belo Horizonte e 1 em Betim Contagem. Estamos construindo um 4º hospital em Salvador, né? Fizemos um movimento também para o Pará, através de uma rede de hospitais lá na região norte. Então, o que a gente está falando nesse momento todo é fazer ou transformar esses hospitais para que eles possam ter esse conceito de hospital inteligente. E aí, o que a gente fala de hospital inteligente, né? A gente fala tanto investimento em hardware quanto investimento em software, né? Tanto investimento em coisas que às vezes não são palpáveis, né? Hardware, né? Toda a estrutura que os hospitais precisam de ter e cada vez mais a gente investe nisso, para poder transitar as informações, para dar suporte, para dar segurança, né, para que essas informações
transitem dentro da instituição com performance e de forma cada vez mais sustentável, né? Então, a gente vem investindo muito nisso nos nossos hospitais. O investimento de TI em hardware aqui é um investimento muito grande e abarca aí as diversas dimensões, inclusive essas aí que o Rodrigo falou em termos de nuvens também. A gente também fala de processos para esses hospitais inteligentes, de novo, processos voltados aí para a visão do cliente. A gente fala de sistemas, então hoje a gente tem diversos sistemas aqui na instituição que fazem com que a gente seja mais inteligente, seja na parte comercial, inclusive a 3Data tem nos ajudado muito nisso, seja na parte operacional, da gente ser mais eficiente, a gente controlar melhor custos, a gente entregar uma melhor experiência com controle de custo através desses sistemas, né? E a gente construir também dentro desses hospitais serviços que sejam inteligentes, que proporcionem sempre uma melhor experiência para o nosso paciente. E uma coisa que é super relevante, o Rodrigo também tocou nisso, né? É que em todo esse aparato dos hospitais inteligentes, a gente tenha vias de receber dados, de tratar dados e transformar esse dado em inteligência. Cada vez mais a gente pensar e ter na cabeça dos nossos principais gestores, das nossas principais frentes de interação, o tal do skill digital. A gente, da mesma forma que a gente aprendeu ao longo do tempo a trabalhar PDCA, a trabalhar gestão de pessoas, a trabalhar melhoria contínua, agora é a gente pensar que nas nossas melhorias gerenciais, a gente tem que trabalhar também o digital na cabeça das pessoas. Isso está muito dentro aí desse conceito de hospitais inteligentes. E a terceira via, né, que a gente tem falado muito sobre, em termos de inovação, de transformação digital, é a via da criação de uma plataforma, a plataforma Mater Dei. Nessa plataforma, o que a gente faz? A gente une essa visão do cliente, essa visão da pessoa, todas as interfaces em termos de saúde que essa pessoa tem ao longo da vida dela, com também as informações obtidas através do hospital inteligente. A gente tem uma plataforma única, uma cadeia em que os diversos inputs de informação dessa pessoa transita e que a gente possa interferir para ela ficar mais saudável, curá-la e também ter mais subsídios para estar cada vez mais próximo, influenciando a vida dessa pessoa ao longo do tempo, tá? Então, essa é a visão do Mater Dei, essa é a forma que a gente tem tentado nos posicionar, né, em termos de transformação digital, em termos de inovação, e para poder ficar dentro aí do tempo, eu estou à disposição aí para a gente poder também conversar sobre as dúvidas que surgirem nesse processo. Bom, muito obrigado aí ao José Henrique e ao Rodrigo, principalmente por terem exposto com tanta clareza, né, as suas ideias e também dentro do tempo, que vai permitir que nós tenhamos aí ainda uns 15 minutos para discutir um pouco esse assunto, né, aprofundar um pouco as questões. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, que é a seguinte, né, existe muitas vezes um conceito formado por parte do gestor hospitalar de que é necessário se fazer a mudança do analógico para o digital. Existe muitas vezes o recurso para fazer, mas as dificuldades de transformar uma organização de analógica para digital, ou essa jornada entre um polo e outro, ela às vezes é uma jornada difícil. Vocês falaram muito sobre as pessoas, né? Então a minha pergunta vai o seguinte: como fazer para que efetivamente essa cultura chegue até a base? Quais são as dicas, quais são os apontamentos que vocês teriam para fazer no sentido de encurtar o caminho para quem está nos ouvindo aí, né? De tal maneira que, de alguma forma, essa cultura nova possa realmente chegar à base e permear mesmo a organização. Vocês têm, assim, uma direção para dar em relação a esse assunto? Não sei qual dos dois quer falar inicialmente, mas fiquem à vontade. Pode começar, Zé. Depois eu vou. Então, vou começar aqui, tá? Vou falar antes de você, tá, Rodrigo? Porque senão eu passo vergonha depois, né? Mas para poder tentar responder essa pergunta, que realmente é desafiadora, eu queria antes voltar num aspecto que para mim é o que deve acontecer, e não só no nosso setor, mas nos diversos setores ao longo do tempo, né?
A gente vai falar cada vez mais de uma estratégia dual, né, uma estratégia híbrida, né, em que a gente continua tendo aí alguns aspectos relacionados ao analógico, até por causa do nosso setor, né, a gente vai continuar atendendo pacientes, a gente vai continuar tratando pacientes, a gente vai continuar oferecendo uma experiência, entre aspas, física para o paciente, mas aí que entra o pulo do gato, né? É a gente ter essa experiência analógica e física, mas a gente começar a construir cada vez mais o formato digital para a gente facilitar alguns dos processos e a gente colher cada vez mais em tempo real as experiências e conseguir impactar nelas. De forma prática, o que a gente tem feito para poder tentar interferir nessa cultura trazer primeiro pessoas que a gente acredita na instituição, que sejam pessoas que tenham uma sensibilidade maior para esse tipo de comportamento, né, ou para esse tipo de mudança, né? Então, o que a gente tem feito é selecionado áreas aqui na instituição, que são áreas que têm já essas pessoas, né, que são talvez os key users da inovação e da transformação digital, fazer projetos junto com essas pessoas, né? Obviamente preparando a base antes para que essas pessoas tenham condição de fazer esses projetos junto, né? E aí começar a mostrar para a instituição que está sendo construída através desses exemplos, né? São os exemplos, né, que arrastam, né, e a gente vê isso acontecendo aqui dentro da instituição. Por exemplo, a gente tem aqui no Mater Dei uma usuária, né, que tem cada vez mais feito bons projetos dentro da nossa cadeia cirúrgica, e a gente tem dado cada vez mais luz para esse tipo de posicionamento que tem acontecido por parte dessa gestora, e as pessoas começam a ter cada vez mais curiosidade em relação ao que está sendo criado e também veem os números, né, os resultados do que está sendo feito dentro dessas diversas dimensões e começam a comprar também essa forma de agir, né? E junto com isso, né, cabe a nós, diretores da instituição, né, que também temos que ter esse mindset, né, cada vez mais apurado, entregar para essas pessoas ferramentas de desenvolvimento, de educação, para que elas também entendam qual é o caminho e quais são as possibilidades aqui dentro. Tem as metodologias, né, que são criadas, metodologias ágeis, e até para falar nelas eu me sinto mais confortável de passar a bola para o Rodrigo, porque ele, sem sombra de dúvida, vai poder falar um pouco melhor sobre como é que essas ferramentas têm ajudado aí as empresas nesse sentido. Obrigado, Zé Henrique. Já falou, a resposta já foi sensacional. Parabéns, assim. O pessoal, dando uma sequência, né? Primeiro, assim, a nossa visão, o primeiro fato, doutor Henrique, assim, as grandes empresas que fizeram de fato uma virada para o digital, as lideranças acreditam de verdade nesse movimento, entendem e buscam pessoas para fazer esse movimento acontecer. Então, assim, esse é um fato que a gente acompanha muito nesse leque de organizações que a gente atende e que a gente consegue diferenciar muito bem o estágio de maturidade de cada uma através disso. E aí, voltando naquele ponto, né? Então, assim, essa transformação tecnológica, a gente sempre vai continuar naquele tripé: pessoas, processos e tecnologia. E quando esses líderes entendem que a tecnologia é meio e não fim, isso muda tudo. Então a gente não tem que buscar tecnologia pela tecnologia. No nosso caso, alguns termos técnicos: eu quero fazer um data lake, eu quero implantar um modelo de inteligência artificial. A nossa pergunta quando a gente entra numa organização é: que dor que você quer resolver? Onde que está doendo, né? Assim, eu tenho que buscar resolver problemas de negócio. Depois, qual é a técnica que eu vou usar é o segundo passo. Então, esse entendimento, ele passa por uma mudança cultural muito forte. E essa mudança cultural, fechando um pouco mais o cerco, a metodologia ágil, ela nos ajuda muito, no nosso caso, nos nossos projetos, nas interações com os nossos clientes. Projetos de ciência de dados, eles são muito complexos. Então, a gente não parte com uma solução pronta. Fazendo uma analogia, eu vou desenvolver um aplicativo, eu tenho que colocar um botão no canto superior do app. Eu sei quanto tempo que eu vou gastar. Ciência de dados, e aqui fica até mais fácil de explicar isso, o próprio nome já diz, é ciência. Eu tenho que pesquisar, eu tenho que experimentar, eu tenho que entender, testar hipóteses, provar essas hipóteses para eu chegar a conclusões. E isso só acontece se eu trouxer as pessoas para o jogo e para o centro de tudo. Então, quando a gente faz os projetos e a gente entende isso, né, e o Zé Henrique deu esse exemplo claramente,
a gente tem que ter projetos contaminando as pessoas que estão ao nosso redor, para que elas entendam o poder dessa transformação, comprem a ideia e disseminem isso para o restante da organização. Então a gente tenta fazer os nossos projetos com uma integração muito grande, e isso acontece aí dentro do Mater Dei de uma forma sensacional, assim, parece que por música, a sintonia que a gente tem com o time de vocês, e isso ajuda a trazer o sucesso para os projetos, as pessoas entenderem que essa mudança realmente tem um propósito por trás dela, tem um significado, e que não é nada goela abaixo, né? Eu tenho que implantar um novo processo aqui, não sabe para quê. E quando a gente faz essa mudança de mindset, a gente tem um sucesso nessa transformação, uma taxa de sucesso muito maior, né? E por último, eu queria deixar um conceito aqui que não é tão novo, mas tem sido cada vez mais falado, né, nessa busca desses profissionais e nesse entendimento, principalmente no middle management, né, que é o data literacy, que é a literacia de dados. É as organizações cada vez mais terem profissionais que entendam esse mundo dos dados e saibam tomar decisões orientadas a dados. O instinto, ele continua sendo importante, o feeling, mas cada vez mais os dados nos contam verdades, nos mostram insights que, com o conhecimento de business das pessoas e de negócio, nos leva a tomar decisões cada vez mais acertadas. Então, eu acho que a caminhada é exatamente essa, né? Senão, eu queria fazer uma analogia que a gente brinca muito, se isso não acontecer, a gente fala que é a casca digital, mas é o miolo mole. Continua analógico o miolo e não resolve nada. Tá certo, muito legal, gente. Muito obrigado aí pela contribuição. Realmente, esse é um grande desafio para as organizações, né? Ô, Zé Henrique, eu queria te fazer uma pergunta, se você pudesse discorrer um pouco para a gente, né? E aí, e como é que a gente concilia a agenda do presente com essa agenda do futuro, hein? Dentro da organização? Como é que a gente tem a consciência de que é necessário, numa agenda de inovação, caminhar para um modelo que possa potencializar, que possa escalar muitas vezes aquilo que a gente quer oferecer, aquilo que a gente quer implementar na organização, com uma agenda de futuro, porque a roda continua rodando, né? Como é que a gente concilia essas duas agendas? Depois eu queria os comentários do Rodrigo também em relação a isso. Bom, vamos lá. Eu acho, né, eu penso, né, e tento atuar assim também, nós tentamos, né, enquanto Mater Dei, né, que a agenda do presente, ela é a base para a agenda do futuro, né? Isso parece vago, né, mas acho que tem algumas formas da gente tentar explicar isso, né? Então, se a gente está falando, por exemplo, de uma agenda de gestão de custos no presente, nós precisamos de tratar essa agenda de gestão de custos no presente pensando, né, no formato em que a gente vai construir um formato digital voltado em dados para que no futuro, para que na transformação do futuro da instituição, a gente possa estar cada vez mais inteligente e entender o que motivou, o que gerou e qual foi o formato que trouxe resultado em relação àquilo. Se a gente está falando, por exemplo, de um formato de controle de produtividade, controle de recursos, vamos tratar o controle de recursos do presente, mas vamos criar formas daquilo que gerar inteligência para a instituição, dados para a instituição, para que no futuro a gente possa ter cada vez mais subsídios para poder tomar as decisões corretas. Se a gente está falando, por exemplo, de impactar no presente, na experiência do paciente, na satisfação do cliente, na experiência, né, para começar um pouco mais em curto prazo, né, é a gente pensar também como é que a gente pode trabalhar essa experiência para dar mais capilaridade, para afetar mais a vida do paciente no futuro, já construindo as bases no presente para que a gente possa ser também cada vez mais inteligente no futuro. Se a gente está falando, né, em investimentos do presente, a priorização dos investimentos, das agendas de investimento no presente, como é que esses investimentos que estão sendo feitos agora, como é que eles vão impactar também nas estratégias de curto, médio e longo prazo da empresa no futuro. Então, parece muitas das vezes que essas agendas são conflitantes, muito pelo contrário, essas agendas têm que ser complementares.
Por mais que pareça que a gente está fazendo algo pontual e de curto prazo, a gente tem que casar esse pontual e de curto prazo já com uma visão de transformação e inovação para ser a base do que vai acontecer no futuro. Perfeito. Rodrigo, você gostaria de complementar? Que acho que esse é um ponto importante, bem estratégico aí dessa conversa nossa, né? Não, bacana e assim, foi muito bom ouvir o José Henrique falar, porque a gente olha isso de uma forma muito conectada, sabe, doutor Henrique? É um motor alimentando o outro, né? Então, assim, a tecnologia ela é uma força motriz para a gente seguir essa agenda e fazer essa transformação, mas a gente, aí de novo, eu vou voltar para a parte cultural e processual, né? E mais estratégica e deixar a tecnologia de lado, assim. Quais que são os problemas que eu vou resolver que vão me dar fôlego para essa agenda e vão transformar de fato meu business, né? Então, assim, a gente tem que tomar um cuidado muito grande e isso depõe até contra o nosso setor, né? A gente, como empresa especializada em inteligência artificial, existe um glamour gigante em torno desse tema, né? Então, muitas empresas, assim, eu quero fazer. E muitas vezes é muito mais por modismo do que por uma real necessidade. A gente tem que buscar implementar projetos que deem uma alta capacidade de transformação para a organização. E essa capacidade de transformação ela pode ser através de diversos vetores. Pode ser a melhoria da jornada do paciente, do engajamento dele, né? E pode ser esse grande ganho operacional que é o que vai trazer ROI para esses projetos. Então, assim, eu faço um projeto que gera uma eficiência gigante, que se paga, eu tenho mais capacidade para investir mais em tecnologia, gerar mais eficiência, gerar mais engajamento, e aí volta a analogia, né? É o flywheel que a gente acabou de contar. Aquela roda começa a girar cada vez mais rápido, começa a dar cada vez mais certo, e as pessoas começam a entender cada vez mais o que é realmente essa transformação. Então, acho que acaba que os dois estão muito, muito ligados. Perfeito. Bom, gente, foi um papo muito legal, mas que passou muito rápido, né? Nós estamos chegando ao final e eu queria agora, para encerrar, que os dois fizessem suas considerações finais, né? A mensagem final que vocês queiram deixar para quem realmente está enxergando a necessidade dessa mudança, a necessidade de vislumbrar um mundo um pouco diferente do que aquele que a gente viveu até agora, né? Quais são as dicas ou a mensagem final, na verdade, que vocês queiram deixar aí para quem está nos assistindo? Rodrigo, primeiro, por favor. Pessoal, assim, primeiramente queria agradecer o papo, o doutor Henrique, José Henrique, foi muito agradável, muito bacana. Pessoal, assim, primeiro que a transformação é inevitável, é um caminho sem volta. Acho que a gente não pode tratá-lo num tom de ameaça, né? Mas quem não fizer está correndo sérios riscos de estar fadado ao fracasso, porque é um caminho sem volta. A tecnologia chegou para ficar. Então a gente tem que principalmente entender como lidar com esse problema para que a gente lide com ele de uma forma responsável e transformadora. E aí o recado meu, vou bater na tecla do nosso propósito. Coloquem as pessoas no centro de tudo, porque a tecnologia vai chegar para ajudar, mas quem vai fazer essa transformação de fato são as pessoas. Então, assim, o recado que eu queria dar era isso. E aqui para a gente Obrigado, funciona Rodrigo. muito bem. Obrigado Obrigado. mesmo. Zé, Obrigado aí, doutor Henrique, obrigado, Rodrigo, obrigado de novo ao Rodrigo e José Vilar, né, pelo convite. Mas muito rapidamente, né, para se puder ir em algumas poucas frentes tentar apoiar alguém, né? Primeiro, acho que a base de tudo, né, organizem seus dados, né, tenham um formato, né, de organização de dados nas suas instituições, pensem nisso, porque trabalhar com dados desconexos, né, em plataformas totalmente desconectadas, para qualquer transformação voltada para dados é um grande desafio, né? Segundo, né, acho que uma segunda dica, né, escolham aí alguns desafios, algumas dores na instituição para poder, a partir daquilo, começar um ciclo virtuoso aí de transformação nas instituições. E o terceiro, talvez, né, procurem ajuda, né? Tem diversas instituições, né? Eu certamente indico a 3Data, né? Para ajudar instituições a se prepararem, se inspirarem, né? Trabalhar em cases, né, de outras indústrias, inclusive para poder apoiar a gente na área da saúde
e começar a de novo desenvolver e fomentar isso dentro da instituição. Gente, muito obrigado. Então, foram aí 40 minutos muito produtivos, né, interessantes. Eu volto a palavra para a organização. Mais uma vez, Josié e Rodrigo, muito obrigado pelo convite. Parabéns, Rodrigo Pereira e José Henrique Salvador, pelas suas apresentações. Obrigado, um abraço a todos e boa tarde, gente. Obrigado, boa tarde. Obrigado.